Será que o investimento que você tem em carteira, ele está realmente acompanhando ou superando a inflação? Se ele não estiver fazendo isso, você está simplesmente perdendo poder de compra. Nada está adiantando aí você fazer seus investimentos. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Primeiramente, você precisa entender o que seria a inflação. A inflação é a perda do valor da moeda. Você precisa ter mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Ou, em outras palavras, é o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços em uma economia. Veja que eu falei, aumento generalizado. Não é porque subiu só o tomate ou subiu só o pepino que temos uma inflação. Não, inflação tem a ver com inflar o preço de todos os produtos ou um aumento generalizado. Só que existem muitas formas de você avaliar se você está tendo uma inflação mais alta ou mais baixa. E o maior problema que o brasileiro encontra é que essa inflação que é medida, principalmente pelos dados oficiais, elas não representam exatamente aquilo que elas sentem toda vez que ela vai lá no supermercado fazer as compras do mês. E isso é muito natural. Por que é muito natural? No Brasil, nós utilizamos o índice de preço ao consumidor amplo, né, que é auferido aí pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer o cálculo da inflação. Então, essa inflação aqui, como é que ela é feita? Primeiramente, lá na origem, você tem um Conselho Monetário Nacional, que é o órgão de cúpula normativo que define qual é a meta da inflação. Esse Conselho Monetário, ele é a junção de três pessoas. Um é o ministro da Fazenda, que ele é o presidente do Conselho Monetário. Você tem o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então ele chega lá e fala, ó, vamos definir a inflação aqui de 3%. Esse é o centro da meta. 3%. E tem uma margem de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Então, se de 3 deu uma escorregada, for para 4,5%, está dentro da meta ainda. De 3 for para 1,5%, está dentro da meta ainda. Então, definida a meta de inflação, isso estou colocando os dados reais de hoje, o Banco Central agora ele vai correr atrás de perseguir que essa meta seja alcançada. Então, o Banco Central ele coleta os dados do mercado, né? Esses dados aqui são auferidos aqui, principalmente pelo IBGE. O IBGE avalia como é que está o aumento ou a diminuição dos preços de uma cesta de produtos, né? Produtos e serviços. E essa cesta vai ter educação, vai ter saúde, vai ter alimentação, vai ter uma série de coisas. E essa série de coisas, elas nunca vão representar exatamente aquilo que você consome. Porque imagina, você é uma pessoa que tem mais de 60 anos. Qual vai ser o seu gasto com educação? Muito baixo. Se você é uma pessoa de 80 anos, qual é o seu gasto com saúde? Vai ser muito maior do que de uma pessoa com 20 anos. Então, essa cesta é uma média ponderada do preço daqueles bens e serviços que estão ali dentro. Então, a inflação, para mim, pode ser muito mais devastadora do que para uma outra pessoa, porque o peso daquele item moradia, ele é uma média ponderada, né? Então, o peso ali pode ser menor para mim, pode ser maior para uma outra pessoa. A alimentação pode ser menor para mim, maior para outra pessoa. Educação, saúde, tudo isso daqui. Então, não tem como você criar fazer a aferição ali da inflação de uma forma que consiga englobar todos os brasileiros. Inclusive, por que chama de IPCA? Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então ele pega aquelas pessoas que recebem de 1 a 50 salários mínimos. Então veja o quão amplo é o negócio. Então a pessoa ali que recebe um salário mínimo vai estar ali dentro também. E a pessoa que recebe 50 salário mínimo também vai estar ali dentro daquela mesma verificação. Então o IPCA ele é um índice oficial porque ele é oferido por um órgão oficial, né, no caso do IBGE, e ele é utilizado para uma série de coisas, inclusive investimentos. E você também tem o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. O IGPM ele já é um pouco diferente, na verdade ele é bastante diferente. Ele primeiro que não é oferido pelo IBGE, ele é oferido pela FGV, que é uma instituição privada, e por ser instituição privada não é utilizado de forma oficial no Brasil. Ele é utilizado muito para fazer correção de aluguéis, né? Então a parte do setor imobiliário utiliza muito dele. E ele é a composição de 3 índices. Ele pega o índice geral ali do produtor, ele pega o índice geral do consumidor e ele pega o índice nacional da construção civil ou dos custos de construção. E tem um percentual para cada uma dessas coisas. O maior percentual é do produtor, depois vem aqui do consumidor e depois vem da construção civil.
Então o IGPM, ele já é um outro indicador aqui de inflação também, que ele é utilizado também para alguns investimentos. Você pegar, por exemplo, o IMAB, que é um índice, que é um ETF aí criado pela Ambima. Tem o IMAB, que ele utiliza os títulos públicos indexados à inflação. Tem o IMAC, que ele utiliza também ali indexado agora o IGPM e não ao IPCA. Então a inflação, ela nunca vai representar exatamente aquilo que você está sentindo no bolso quando você sai no mercado para comprar alguma coisa. Por isso que você tem que analisar os seus investimentos de uma ótica muito diferente. Vou colocar ali no título público indexado à inflação e vou esperar até o vencimento. Você vai ganhar dinheiro? Claro, lógico que não, porque ele vai atualizar o seu valor com relação ao IPCA. Se você pegar um título público desse e aproveitar da marcação a mercado, você vai ganhar muito mais dinheiro. É por isso que a delegação, às vezes... primeiro, entenda como funciona o mercado, entenda como funcionam os seus investimentos. Não tenho tempo, não tenho conhecimento, não quero aprender e tal. Delegue isso para alguém, porque a diferença que vai fazer na sua carteira no longo prazo, ela é muito absurda, ela é muito grande mesmo. Nós vamos estar fazendo um evento, né, sobre opções de ações, e que nós vamos trazer uma série de formas de você criar renda mensal a partir dos seus investimentos. E tem investimentos que você não vai poder fazer isso. Investimento de debêntures, por exemplo, CRI, CRA, você não pode utilizar em carteira de garantia. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo aqui um link para você entrar no grupo e participar dessa aula que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar colocando todas as informações, né, nesse link aqui, nesse grupo. Então, com relação à inflação, esqueça tudo que você enxerga do que é divulgado pelo mercado mesmo, pelo governo. Isso não vai representar aquilo que você realmente sente no bolso. É por isso que os seus investimentos, eles precisam ser investimentos estratégicos. Se eu coloco um dinheiro no CDB e deixo até o vencimento, vou ganhar dinheiro, mas às vezes muito menos do que a inflação. Porque às vezes você vai ter uma correção ali do valor, um valor muito baixo, ou a inflação, aquilo que você sente de fato, vai ser muito mais corrosiva. Então, você precisa ter investimentos estratégicos e alinhado com o cenário econômico para você extrair o melhor possível. Então, esquece tudo isso que você vê de divulgação aí. E essas divulgações são importantes? Lógico que são importantes. Não tem como você fazer um índice para cada brasileiro. Não tem condições de fazer isso. Você tem que ter um geral de fato. E é esse geral que é utilizado pelo Banco Central para fazer o controle da Selic. Então, se você tem ali uma inflação, ali, a média ponderada daqueles preços dos bens e serviços que compõem ali aquela cesta do IPCA, se estiver passando de 4,5% ali no ano, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros, aumenta a Selic. Quando ele aumenta a Selic, desestimula o consumo. Se ele desestimula o consumo, vai sobrar produto na prateleira. Se sobra produto, o preço do produto cai. Isso é inevitável, é lei da oferta e da demanda, um dos princípios mais básicos da economia. Quando cai o preço do produto, a inflação recua. Se a inflação recua, ele vem e diminui a Selic. Então a Selic é um remédio contra uma doença chamada inflação. Se você tem uma inflação baixa, isso é muito bom. Só que a inflação baixa demais pode trazer alguns prejuízos para a economia também. Então esse controle da inflação que é feito pelo Banco Central, isso aqui é ajuste fino que tem que ser feito e avaliado, porque a economia ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver também. Então, nem de menos e nem de mais. E você tem um controle legal e a sua carteira precisa estar atenta com relação a essas questões também. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu mais como funciona a inflação, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, encaminha para outras pessoas que acham que botou o dinheiro no banco, vai estar protegido lá na frente. Às vezes lá na frente você vai ter menos dinheiro que você tem hoje, né? O seu poder de compra lá na frente vai estar pior do que o poder de compra de hoje. É por isso que o entendimento sobre essas questões vai fazer uma diferença muito grande. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você corrige ali o seu leque de possibilidades. Existem muitas possibilidades. E essas possibilidades você só vai aproveitar se você tiver o conhecimento necessário para isso. Então não deixe de se inscrever no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo.